Olá, eu me chamo Thiago Miro, eu sou de Pernambuco e eu estou envolvido com a mídia podcast desde 2009, quando eu comecei a ouvir o Nerdcast, e desde 2011 eu comecei a produzir meu podcast. Foi um podcast relativamente curto, durou só 4 anos, teve 100 episódios, mas ele me deu a base de aprender a editar e de ter um conhecimento sobre como a mídia funcionava, e era bem numa época em que o podcast estava começando no Brasil, né? Eu não sou da primeira geração, mas eu tive muito contato com o pessoal que estava publicando podcast naquela época, desde o início. Lá em 2014, eu comecei a ter contato com o Léo Lopes, foi quando a gente se uniu para fazer um livro colaborativo, onde o Léo escreveu o livro Podcast e o Guia Básico, e eu colaborei com diversas partes técnicas que tem lá no livro, principalmente relacionado à edição e hospedagem de podcasts, principalmente porque na época era um assunto complexo e hoje em dia acaba sendo bem simples onde você colocar seu podcast no ar. O livro Podcast Guia Básico ele foi publicado em 2015, mas 2 anos antes a gente já estava em contato para a produção desse livro e dentre algumas pequenas produções de podcast. Agora em 2023, eu já estou completando quase 10 anos de parceria com a Radiofobia, onde pela minha mão já se passaram mais de 1.500 episódios de podcast, totalizando sei lá quantas horas de material publicado. A gente já editou para Magalu, Jovem Nerd, SAP, Alura e diversas outras empresas, tanto em parceria com esses clientes quanto diretamente com a Radiofobia. Então, a gente tem muita experiência com produção de podcast. Aqui na minha mesa é onde ocorre o meu trabalho, onde a gente recebe um material bruto enviado pelo cliente e nós lapidamos, a gente molda, a gente organiza as ideias, a gente faz quase um trabalho de fonoaudiologia digital, como a gente costuma falar, onde a gente corrige todo o material e deixa uma coisa bonita, com ritmo e prontinha para publicação. Nós já editamos podcasts dos mais diversos formatos, desde os tradicionais, aquele conversa de bar, podcasts temáticos, audiodramas, até o formato storytelling também. Então a gente tem experiência com diversos formatos de podcasts. E é isso, se você conhece essas empresas que eu citei, como Jovem Nerd, Alura, SAP, Magalu, e deseja ter seu podcast editado com esse mesmo padrão de qualidade, venha trabalhar com a gente na Radiofobia, porque aqui nós somos apaixonados por podcast.